Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Mais uma semana, estamos de volta, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos. Fala, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo, na boa. Como é que foi o Seger de Pêssar, João? Tem que explicar o trocadilho aí depois, né? Pois é. É, É isso, eu vou só explicar então o trocadilho, né, para quem não entendeu, porque na noite de Pêssar, né, a gente faz o Seder de Pêssar, que é a refeição, é Seder com D, né? E o que aconteceu essa semana, aí já entrando, fazendo uma introdução do que a gente vai estar falando, é que agora, no período de Pêssar, na festa de Pêssar, todo mundo foi proibido de sair de casa. Houve um toque de recolher, e o toque de recolher fala Seger, ou seja, tem uma mudança no hebraico somente de uma letra na palavra, e eu ouvi isso na televisão, de uma mulher religiosa de Bnei Brak, que ela falou, em vez de Leila Seder, vai ser Leila Seger. Em vez de ser a noite do Seder, vai ser a noite do Seger. Eu achei o trocadilho interessante. bem adequado ao momento que a gente vive. E então a gente vai estar, obviamente, falando do corona, do momento de Pêssar, ele vai estar falando também da política que tem se movimentado lentamente, mas com algumas coisas interessantes aí que podem talvez mudar radicalmente o futuro. Vamos ver, vamos comentar. E, obviamente, coronavírus em Israel e a volta hoje também da coluna do Nelsinho, que apesar do esporte estar parado, ele vai estar comentando aí questões sobre o esporte israelense. Bom, vamos então para o nosso primeiro bloco, para a gente falar do coronavírus aqui em Israel. Bom, em números atuais, a gente está gravando na sexta-feira, são meio-dia aqui em Israel. Os últimos números que a gente tem são que passamos os 10 mil portadores do vírus, né? A gente está em 10.095, já foram 93 mortos, 10.061 já se curaram. Tem 125 pessoas em situação muito, muito delicada, em ventilação artificial, que é esse o maior medo, né? Eu comentei no último podcast que Israel tem cerca de 1.800 respiradores. E um número interessante que eu vi, que agora estão divulgando mais facilmente, é que tem mais de 1 milhão de desempregados já no país, né? Pessoas que deram entrada no seguro-desemprego, que é cerca de 25% da população ativa. É um número bastante significativo. E a gente passou essa noite de Pêssar, conforme eu falei, fechado, ninguém podia sair de casa, houve um toque de recolher de quarta à noite até quinta de manhã, todo mundo em frente à televisão, teve um canal que fez um Seder de Pêssar ao vivo, então as pessoas puderam fazer junto, as pessoas foram à janela cantar, enfim. Bom, foi bem interessante tudo que aconteceu, uma experiência, né, realmente nova, e a gente viu também, por outro lado, uma política bem complicada em relação às casas dos idosos, né, e aí já entrando na questão do combate ao corona, foi bem complexo, tem sido bem difícil que a gente vê até agora, cerca de 1/3 dos 91 mortos até agora são idosos que viviam nesses asilos e eles estão sendo realmente abandonados, não têm sido feitos testes, eles simplesmente são mandados, cada idoso tem que ficar no seu quarto em bidude, né, em isolamento, e enfim, está uma situação muito, muito, muito complicada. Enfim, João, vou deixar você entrar aí nessas questões todas e depois eu faço meu comentário para não me estender muito. Vai lá, cara. beleza. Então é o seguinte, já que você tocou no assunto, né, das casas de idosos, vamos começar por aí. Essa semana o governo ele impôs algumas novidades, né, pro regime, na verdade, de tratamento e de enfrentamento ao corona. Uma delas é em relação aos asilos de idosos, já que 2 casos, como a gente comentou na semana passada, um caso em Jerusalém, um asilo em Jerusalém, outro em Beersheba, eles tiveram um número muito alto de mortos, né, e de contagiados. Em Jerusalém eram 10 na semana passada, já são 11, em Beersheba são 4, continuam 4, né? Só que na semana passada era um total de 39 mortos, então era mais de 1/3 dos mortos que tinham vindo desses asilos de idosos. Agora já são 86 mortos no país, né? O número mais que dobrou nesses 7 dias, né, desde a última vez que a gente falou, mas a preocupação ela segue, porque um asilo de idosos é um lugar muito frágil, né, são todas as pessoas que vivem lá são pacientes de risco, né, são na verdade pessoas com risco de se infectarem pelo coronavírus, o risco de morte ele é mais alto do que a média, então o governo decidiu que essa semana não só os que tenham sintomas vão ser testados, e sim que se uma pessoa num asilo de idosos apresentar o coronavírus,
todo o asilo vai ser examinado, inclusive as pessoas que trabalham nos asilos. Foi uma decisão tomada um pouco tardia, né? Mas enfim, a gente espera que surta efeito para que isso possa ser melhor trabalhado nesses locais tão delicados, né? O governo também anunciou essa semana que vai ampliar o número de exames no que se diz em hebraico a sociedade árabe. São as aldeias e cidades árabes. Até agora tem 264 casos confirmados até ontem, né, entre a população árabe israelense. E o governo agora quer fazer 14 mil exames, ampliar para ver se eles estão perdendo alguma coisa ali. Porque realmente até agora não tinha sido falado muito sobre como é que está o contágio nesses lugares. Proporcionalmente é baixo, se a gente considera 264 pessoas, mas também tudo depende da quantidade de exames que têm sido feitos ali, né? No caso da população ultra-ortodoxa, um dos principais problemas era a baixa de exames, né? O número baixo de exames tinha sido feito ali. Bom, mais umas medidas que aconteceram essa semana. Israel recebeu algumas toneladas de hidroxicloroquina, né? O que o pessoal no Brasil conhece muito bem, porque está no meio do debate da famosa cloroquina, para usar em pacientes em estado moderado, né? Internados em estado moderado, não grave, a título de teste, né? Não está sendo anunciado nenhum remédio, nem nada disso. Simplesmente Israel resolveu também testar a cloroquina e fica a critério dos médicos decidir se vão usar ou não o medicamento em doentes que não estão em estado grave. É mais uma medida também para poder avaliar se a cloroquina ela tem um efeito real sobre o coronavírus ou não, já que não existe nenhuma evidência científica, nenhum artigo, inclusive, defende a cloroquina, agora mostra que ela tem uma eficiência comprovada contra o coronavírus. Já vai ser mais um dos países a testar. Outra notícia que saiu essa semana, também que é legal a gente comentar, importante a gente comentar, é que o ministro da Justiça declarou situação de emergência, né, esse prosseguimento da situação de emergência, e os tribunais seguem fechados, pelo menos até o dia 10 de maio desse ano. Entre outros, o julgamento do primeiro-ministro Netanyahu não começa, por enquanto, porque o judiciário está paralisado, né, por ordem do ministro da Justiça, que é temporário, né, que é interino, que daqui a pouco vai ser trocado. Quer dizer, a gente não sabe, na verdade, depende do que acontecer agora, do que a gente vai falar no próximo bloco, sobre as negociações do próximo governo. Okay? E agora eu vou passar para vocês uma informação interessante que saiu, né, que o Haaretz, né, o jornal Haaretz, ele está publicando diariamente, atualizando o número de contaminados por povoado, por cidade, né? Então eu tenho aqui aberto na minha frente o número de contagiados por cidade e não sei, se eu perguntasse, Marquinhos, qual você acha que é a cidade com maior número de infectados? Bom, a cidade com maior número de infectados? Bom, eu não vou falar Bnei Brak não, que seria muito fácil, né? Mas então, vamos ver. Bom, Jerusalém. Acertou. Opa! Jerusalém é natural, Jerusalém é a cidade mais populosa do país, né, com mais de 800 mil pessoas. Então, Jerusalém é a cidade com mais pessoas contagiadas, né, com 1.715 pessoas contagiadas. De ontem para hoje foi um aumento de 57 pessoas. E em segundo lugar aparece Bnei Brak, bem próximo a Jerusalém, com 1.681. Mas a gente tem uma diferença, né, entre Jerusalém e Bnei Brak. É que Jerusalém tem uma população de 800 mil pessoas e Bnei Brak tem mais ou menos 200 mil. Né? Então, o número de contágios por pessoa, né, a cada 1.000 habitantes em Jerusalém é de 1,69. E em Bnei Brak é de 7,92. Isso quer dizer que Bnei Brak tem um contágio de mais ou menos 4 vezes maior do que o de Jerusalém per capita, né? E Bnei Brak também tem um dos maiores contágios per capita do país, né? Ele só perde para povoados pequenos ultra-ortodoxos, né? Vou nomear alguns aqui só para matar a curiosidade de algumas pessoas, que ninguém me perguntou nada, mas eu digo mesmo assim. Gilat, né? Tem 21 contágios de uma média de 13,51 a cada 1.000 habitantes. Zeitan tem 16,42 a cada 1.000 habitantes, com 19 contágios, enfim. E outros povoados ultra-ortodoxos, eles estão no topo da proporção dos contagiados por corona em Israel. Só para, se o ouvinte tem alguma curiosidade, o terceiro lugar é Tel Aviv, com 350 contágios, 0,63 a cada 1.000 habitantes. Elad, que também é um povoado com população ortodoxa grande, tem 222 contágios, 4,58 a cada 1.000 habitantes. E completando o top 5,
Ashkelon, 188 contágios, 1,19 a cada 1.000 habitantes. Né? Enfim, essas são, só para a gente também ilustrar, Haifa, a cidade do Nelsinho aí, um abraço para o Nelsinho, 95 contágios só, muito baixo a proporção, 0,29 a cada 1.000 habitantes, uma das cidades com menor contágio entre todas as grandes cidades do país, talvez seja de menor contágio proporcional. Né? Enfim, e dados interessantes de falar, para encerrar minha fala agora, Israel está tendo uma diminuição na proporção de contágio todos os dias. Ainda não tem sido intensificada a quantidade de testes, mas Israel, que até semana passada, até semana retrasada, crescia 20%, 15% por dia, né? E na semana passada estava crescendo por volta de 10%, 12% por dia. Essa semana Israel estava crescendo numa média, o número de contagiados novos, entre a proporção total, entre 3,5% e 5%. Né? Isso é um indicativo de que o número, a gente pode estar se aproximando de uma situação de que o número de curados ao todo no país, ele possa, por dia, na verdade, ele possa ser maior do que o número de novos contaminados. Quando isso acontece, é sinal de que a quarentena, né, o lockdown, o fechamento deu certo, e que o país ele pode começar a liberar outra vez, que é quando os especialistas, os infectologistas, quando os infectologistas dizem que já é um momento saudável para que o país possa trabalhar a reabertura. Né? Israel fez até agora o teste de 117.339 pessoas, não é muita coisa, porque é a população israelense, mas o fechamento do país ele mostra que tem uma diminuição realmente do número de casos, e aí a gente pode estar se preparando para um começo gradual de reabertura do país, que deve acontecer aqui no fim da festividade de Pessach, né? Que é no dia 16 de abril. O que está se calculando é que no dia 19 de abril, um domingo em Israel é dia útil, né, como se fosse uma segunda-feira na maioria dos países do mundo, no domingo, dia 19 de abril, o país já vai começar a ter uma flexibilidade maior em relação ao fechamento, né, em relação à limitação de trânsito, de trabalhos e tudo mais. Obviamente que o país não vai voltar a ser como antes, nada vai voltar a ser como antes, principalmente de imediato, mas a tendência é que as pessoas possam começar a sair de casa. A gente falou na semana passada sobre quais são as propostas que existem, o governo ainda não apresentou qual vai ser. Né? Então a gente passa pelo fechamento mais pesado, como o Marquinhos falou agora, em Pessach, quando todo mundo foi proibido de sair, né? Tinha barreira policial nas estradas, proibindo as pessoas de dirigir, de cruzar de uma cidade para outra, um fechamento total que só acabou no dia de hoje, sexta-feira, às 7 da manhã, né, para uma abertura mais gradual que pode acontecer na semana que vem. Inclusive, fazendo uma abertura, porque a gente vai discutir no próximo ponto, né, no próximo bloco, o primeiro-ministro Netanyahu, na verdade, nesse mesmo bloco, ele deu um discurso dramático antes do fechamento de tudo, né, em Pessach, dizendo que esse ano as famílias não vão poder comemorar juntas a festividade, que é uma tradição, é como se as pessoas fossem proibidas de comemorar o Natal em família no Brasil, né? Pessach é uma festa que se comemora em família, em todos os lugares do mundo, a comunidade judaica comemora em família. E ele falou, o estudante universitário que veio de outro país, que está estudando, esse ano vocês não vão poder convidar, o filho que mora sozinho, você não vai poder ir para casa da família, os avós, infelizmente, não vão poder passar as festas com o resto das pessoas. Esse ano o Pessach vai ser diferente. Fez uma declaração assim dramática e a gente vai ver a consequência disso daqui a pouquinho, né, quando a gente vai comentar um caso que aconteceu essa semana. Eu só queria fazer um comentário sobre... Mas eu acho muito legal que você deu esses dados, né? É importante a gente fazer esse comentário que, olhando a curva, né, todo mundo fala da curva, a curva está bem famosa, de contágio aqui em Israel, né? Tem vários altos e baixos, várias ondas, mas realmente a quantidade de doentes, de pessoas que estão sendo infectadas tem diminuído proporcionalmente. Isso, conforme o João falou, é um ponto interessante, né? Que a gente pode apontar para um futuro positivo próximo, né? Isso é bem legal a gente saber, e em comparação também ao resto do mundo, no mesmo período, a gente vendo o ângulo de crescimento, né? Israel realmente está bem abaixo, que realmente, conforme o João falou, é fruto desse período. Eu estou começando hoje a minha 4ª semana sem sair de casa, e aí a gente começa a ver fruto disso, o que é bem, bem positivo. Agora, uma coisa interessante que você falou sobre a pesquisa, sobre os testes, né, é que o número de testes tem caído, o governo não tem conseguido se manter no como chama? No IAD, né, no goal, no objetivo, né, que ele tinha há 3 semanas, né, 2, 3 semanas, quando eles começaram a falar, que inicialmente era chegar a 10 mil, quase chegando, e
foi o que o Ministério da Saúde falou que chegaria a 10 mil, Israel ainda não conseguiu chegar, o Netanyahu falou que chegaria a 30 mil, eu acho que é meio viagem da cabeça dele, mas enfim, o último número, eu estou vendo aqui num site do Marco, da Central de Notícias, o último número que eles têm é de 4 dias atrás, do dia 6, foram feitos 7 mil testes. Nos dias anteriores foram 3 dias onde houve mais de 9 mil, teve um dia, inclusive, chegou a quase 10 mil, mas enfim, é muito irregular, né? A questão do teste é muito irregular e eu tenho ouvido muita crítica em cima disso, porque, obviamente, pode mudar um pouco o cenário para o futuro. Se a gente não sabe a quantidade de pessoas proporcionalmente, né, que podem estar infectadas e doentes, é difícil a gente chegar a tentar sair, né, a chegar a uma estratégia para sair do corona, sair do isolamento. Mas vamos ver, de repente aí até o final do Pesca a gente tem uma outra notícia. E também ainda no tema, vamos falar um pouco sobre a questão dessa flexibilização aí das regras. O que você acha que... eu ouvi que o Netanyahu, a ideia é que ele, a partir de agora, comece a se encontrar com especialistas, acadêmicos e pessoas que entendem do assunto e estudaram o assunto para começar a construir essa iniciativa de sair, né? E eu acho que alguma coisa pode mudar, né? Mas nada tem sido falado até agora. Não esse domingo agora, né? O outro domingo, daqui a 10 dias. Mas nada tem sido falado. Você acha que muda alguma coisa? Você acha que a pressão em cima da economia vai fazer com que eles abram e voltem a movimentar alguma coisa? Eu acho que sim. Eu tô achando engraçado nessa época da corona que todas as grandes declarações do Netanyahu em relação ao fechamento e abertura e tudo mais, abertura na verdade a gente não viu ainda, mas todas as grandes decisões tomadas, o boato ele tá rolando 2, 3 dias antes e ele se confirma com as declarações, né? Então eu acho que tem alguém ali dentro do gabinete do Netanyahu soltando as decisões antes de elas serem tomadas para que a população comece a se acostumar com elas antes do tempo, né? É evidente que existem alguns furos, alguns vazamentos oficiais também, algumas instituições que acabam recebendo informações de antemão e uma outra pessoa acaba soltando a informação, mas tudo está se confirmando. Todos esses boatos estão rolando e essa questão da reabertura pós-Pessah é um boato que está rolando já tem um tempinho. Então, eu estou apostando algumas fichas de que alguma flexibilização vai começar a ter. Eu acho que... a gente não tem escutado tanto em Israel essa pressão da economia, mas a gente escuta um pouco, né? Um pouquinho tem. Alguns pensadores têm escrito, tipo, jornais de Demarker, por exemplo, e Calcalista, né? Que a economia está sendo mais afetada do que o necessário. Outros países pararam menos a economia, né? Esse debate acontece no mundo inteiro entre a área médica e científica e os economistas, né? Ainda que a economia também seja uma ciência, eles têm algumas divergências em alguns pontos, e o Israel preferiu, até esse momento, dar prioridade para os infectologistas e para os profissionais da área médica, até pela condição do sistema de saúde do país que você descreveu, né? Tem poucos respiradores, poucos leitos de UTI, a situação do país não é... o país não está preparado para uma situação dessa, e é estranho a gente dizer isso, porque Israel tem que estar preparado para uma situação de guerra a qualquer momento, então respiradores menos, mas leitos de UTI o país realmente precisa ter. Mas enfim, ainda assim, essa situação, e o governo preferiu priorizar o que os infectologistas e profissionais da área médica estão priorizando também. Mas o que eu acho que também é uma força influenciadora para que o Estado reabra agora aqui, de alguma maneira, é que tem vários países da Europa que estão começando a reabrir a economia com resultados semelhantes ao de Israel na contenção do vírus. E eu acho que em determinado momento o governo ele vai dar uma observada, o que está acontecendo ali, e vai reabrir também. Ou, de alguma maneira, isso dá alguma legitimidade para o governo poder dar um passo à frente. Eu não escutei nenhum infectologista israelense dizendo que não é para reabrir agora, né? Também não escutei nenhum dizendo que está tranquilo, pode reabrir. Mas frente a esse debate de como vai reabrir, quanto tempo vai demorar e tudo mais, você não escuta vozes dissonantes dizendo peraí, não está controlado. Então eu acho que está todo mundo agora nessa expectativa e, na verdade,
como é uma abertura gradual, você continua podendo ver o que vai acontecer, né? Então a gente vai ver, vai poder passar por essa prova agora. Mas como eu disse, na semana passada, o Ministério de Inteligência Estratégica, ele prevê que a nova onda vai vir só em setembro, né? Que até abril, que até o verão, que começa aqui em junho, julho, a abertura ela vai ser quase total. Vamos esperar para ver. É um período muito complicado também agora, porque 10 dias depois, né? A gente está falando que pode ser que comece essa abertura no domingo, dia 18. Não, 19. Dia 19. No dia 28, se não me engano, na quarta-feira depois, né? 10 dias depois, Yom Ha'atzmaut, é o dia da independência, onde a gente sabe, né, que quase todo o país vai para parques e todo mundo faz churrasco, enfim. O país inteiro, não o país inteiro, vamos dizer que 80% do país na rua comemorando. É um período complicado, porque se as pessoas começam a se sentir muito seguras, né, achando que acabou e não sei o quê, pode realmente, nesse período, como foi em Purim, a gente voltar a ter um alto nível, um alto índice de contágio, né? Então, a mensagem do governo vai ter que ser bem, bem tranquila, no sentido de ainda não acabou, vamos segurar um pouco, porque se tiver muita empolgação nesse período aí de Yom Ha'atzmaut, da independência, a gente pode ver nos dias seguintes, nas semanas seguintes, um alto índice de contágio novamente. Mas é isso aí. Vamos esperar e ver o que a gente vai ter a partir do... A gente faz um podcast ainda antes, né? Mas de repente já vem com algumas informações sobre como vai ser e como vai ser o processo de abertura pós primeira onda do coronavírus. Bom, mas antes de fechar esse bloco, a gente tem que falar da notícia do Pêssar, né? Que todo mundo, a gente falou disso até agora, né? Foi obrigado a ficar em casa, toque de recolher. Os núcleos familiares fizeram a festa em casa, sozinho. As pessoas que vivem sozinhas fizeram as festas também em casa, sozinhas. Porém, a gente viu o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu num evento familiar, numa festa, numa cerimônia de Pêssar com toda a sua família, inclusive um filho que aparentemente não mora com ele em casa, né? O país inteiro proibido de sair de casa, as pessoas tiveram que comemorar sozinha a festa, mas o Netanyahu pode chamar o filho dele para visitá-lo, cara? Pode isso, Arnaldo? Olha, olha só, eu não gosto muito de ficar falando sobre a família do Netanyahu, porque eu acho que é meio, não sei, eu acho que tira o foco, né? Se o assunto é governo, a família, as maluquices da família do Netanyahu, que não são poucas, né, elas têm que falar na área mais do entretenimento mesmo. Só que a gente não está falando agora da família dele, né? A gente está falando agora do próprio Netanyahu, né? Como a gente falou, ele deu um discurso dramático às vésperas de Pêssar, dizendo que essa vez ninguém ia passar a festa em família, as pessoas iam comemorar a festa com as pessoas que se encontram em casa, né, que estão em casa, na sua casa nesse momento, e, de repente, ele publica uma foto de Pêssar, né, que chega ao jornalista, se não me engano, Barak Ravid, né, e ele publica e fala o que o Avner Netanyahu, que não mora com o primeiro-ministro, está fazendo na casa dele ali. O Avner é um garoto de 25 anos, né, mora, se não me engano, com a namorada, no mesmo bairro que o Netanyahu, talvez a menos de 100 metros da casa dele, né, que é a distância permitida que você possa andar entre alguns lugares, mas ele não tinha permissão para ir na casa do Netanyahu, porque o decreto ele valia até para que vizinhos não comemorassem a festa junto, né? Então o fato não é a viagem, o fato é misturar populações. A ideia era separar as populações. O primeiro-ministro ele não dá o exemplo pessoal, né? E aí, ele dá um decreto difícil para muitas pessoas e ele simplesmente ignora. Para mim não vale, né? Como se ele tivesse privilégios, como se ele tivesse poderes especiais para receber o filho dele. Aí vem o bizarro disso tudo, né? A primeira resposta disso que foi dada pelo governo foi que o Avner está passando esses tempos na casa do Netanyahu, né? E aí as pessoas foram investigar desde quando, né? Porque se o Avner sabia que o Netanyahu ia imprimir um fechamento e antes de todo mundo, isso é tráfico de influência, né? Isso enfim, quem é quebra de confiança, né? Ele não pode saber dessa informação antes de todo mundo. Mas aí, antes dessa informação circular pelos meios, antes, pelo jeito do filho mais velho do Netanyahu, mais velho, na verdade, desse casamento com a Sara, que é a atual mulher. Ele tem outra filha, que é ultra-ortodoxa, vive em Jerusalém, em Meacharim, chamada Noa, que é o mesmo nome da minha filha. Mas, enfim,
ela já tem 42 anos. Ele tem um outro filho chamado Yair Netanyahu, que é uma estrelinha das redes sociais, mas na verdade não é estrelinha, não, ele é um polemista das redes sociais. Ele é notícia de jornal muitas vezes pelas coisas que ele escreve nas redes sociais. Em geral, são publicações com muito ódio, né, destilado. E ele foi lá e respondeu na página do Barak Ravid, que é o seguinte: meu irmão mora a menos de 100 metros da casa do meu pai, aluga um apartamento aqui perto. Ele não infringiu o limite de distância. Só que ele percebeu a besteira que ele fez quando ele escreveu isso e apagou o post. Obviamente, não sem antes algumas pessoas tirarem print. Por que foi uma besteira dizer isso? Porque se o teu irmão, né, se o irmão dele, o Avner, foi até a casa do primeiro-ministro em Pessah, ele descumpriu com o regulamento que o primeiro-ministro impôs. Então, ele entregou, na verdade, a verdade para as pessoas. Não é verdade que o Avner estava morando na casa do primeiro-ministro, né? A verdade é que ele foi para lá para comemorar a festa de Pessah. E, enfim, o Netanyahu, além de tudo, né, ele estava em situação de terminando uma quarentena. O Yair e a Sarah, eles foram examinados para ver se eles estavam com coronavírus, porque realmente o primeiro-ministro e as pessoas que estão no seu ambiente próximo têm que ser examinados constantemente, porque é uma pessoa que é importante demais para o país para cair em doença. Então, se o Yair ou a Sarah estão doentes, eles têm que ser isolados, porque o primeiro-ministro não pode ficar doente numa situação delicada dessa, né? E ele leva um garoto de 25 anos para casa, né, com risco de contagiar o primeiro-ministro, além de tudo, né, além de não dar o exemplo pessoal, né, então, o garoto é filho dele, tudo bem, a minha sogra não pode estar com os filhos dela nessa festa, né, outras pessoas não poderão estar com os filhos nessa festa, muitas pessoas, alguns idosos passaram sozinhos as festas, né, o que é muito triste, já estão numa situação de tensão por causa do contágio e tal. Então, essa triste polêmica da semana, né? Semana passada a gente teve que falar sobre o Litzman, que é o ministro da Saúde, que lamentavelmente, né, também não dá o exemplo pessoal. Ele proíbe as rezas em grupo e vai lá rezar na sinagoga e pegou coronavírus. E agora o Netanyahu proíbe as famílias, né, de se juntarem. E o filho dele vai na casa dele para comemorar a festa. Então, tremenda bola fora, para não dizer outra coisa, do governo. Comportamento deprimente, deplorável. Vão ter que se explicar, sim, o que estava o Avner Netanyahu fazendo na mesa do Netanyahu, do Benjamin Netanyahu na festa de Pessah, né? E, enfim, e acho que o Yair Netanyahu também devia começar a controlar um pouquinho as suas postagens nas redes sociais, porque, além do ódio todo que ele destila, ele ainda está entregando o que a família está tentando esconder. Então, além de ser um pouco mais amoroso com a população e menos conflituoso, podia ser um pouquinho mais inteligente também. E aí, Netanyahu mais inteligente. Eu acho que é um bom pedido para Pessah. Então vamos lá para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar da política israelense. É isso, a gente comentou na semana passada na semana retrasada, a gente já vem comentando que o governo, que pode-se chegar a um governo de coalizão, né? O Kahol Lavan, Partido Azul e Branco do Benny Gantz, rachou, o Benny Gantz faz negociações com Netanyahu. Na última semana, a informação que a gente passou para vocês é que estava tudo parado por conta da questão do Sipur, né? Sipur é a anexação, né? A anexação do Vale do Jordão, que é um debate que foi feito durante o período eleitoral, que foi quando o Trump liberou o acordo de paz dele, que prevê a anexação. Então, e os dois apoiaram, tanto o Gantz quanto o Bibi. Então agora eles querem ver como é que isso vai ser feito, e isso estava travando o avanço das negociações para fechar o governo, e até agora o governo não foi fechado. O Benny Gantz pediu uma postergação do tempo para tentar construir o governo, porque ele tem um mandato agora para construir o governo, mas a sensação que eu tenho não é que ele esteja construindo o governo com o Netanyahu, ele está entrando para o governo Netanyahu. A gente já deu detalhes de como essa divisão vai ser feita aí, as questões bem interessantes dessa semana eu acho que a questão mais interessante, pelo menos no campo da centro-esquerda, é uma conversa entre o Amir Peretz, né, do Avodá, e o Kahol Lavan, né, do Gantz, do Azul e Branco, para se juntarem enquanto partido, né, para haver uma fusão entre os dois partidos. Seria um processo lento, um processo que começaria com um trabalho
em conjunto no parlamento. A gente no último episódio falou que o Partido Avodá, né, estaria entrando nesse governo também junto com o Gantz, então eles estão dando um passo à frente, pensando já no futuro, próximas eleições que podem estar se aproximando. Por quê? Porque todo o processo agora foi congelado, não tá tendo, não houve um avanço nos últimos dias das negociações para a formação do novo governo. Já se dividiu boa parte das pastas, né? Ainda tem um problema com a questão do Ministério da Justiça. O resto já havia sido dividido, o governo com 34 ministérios, para que todos saiam felizes da vida. E é isso, até agora o governo não está sendo formado no momento. E que mais a gente tem aí, João? Olha, a gente tem o Festival de Trapalhadas do Benny Gantz. É isso que a gente tem aí. Chega a ser assustador, né, para não dizer deprimente, como a postura dele numa negociação tão importante, né? Como que teve um artigo do Arendt também essa semana publicado que um jornalista pergunta como é que um cara desse foi chefe das Forças Armadas, e aí, tipo, não dá para acreditar que um cara desse foi chefe das Forças Armadas, que se ele entra numa negociação, né, ele usou a metáfora numa guerra, sem nenhuma estratégia, né? Ele não tem nenhuma estratégia de como chegar no objetivo dele. Talvez porque não esteja muito claro qual é o objetivo dele. Mas o que aconteceu foi um festival de lambanças do Benny Gantz, que a gente não sabe no que vai culminar, mas a gente entra num período de incerteza total, e a gente vai tentar explicar agora por quê. Né? Vamos voltar para o início, então, disso rapidinho. Benny Gantz rompe com o partido dele, tá? Ele tenta convencer o Yair Lapid e o Bughi Ya'alon de entrar no governo Netanyahu. Ele fracassa nessa tentativa, ele rompe com essas pessoas, okay? se torna o presidente do parlamento, da Knesset, e começa a negociar um governo de união com o Netanyahu. Okay? Ele é xingado nas redes sociais, né? É tido como traidor dos eleitores, que prometeu 1000 vezes não fazer um governo com o Netanyahu, não dar legitimidade para uma pessoa acusada de corrupção. Ele enfrenta tudo isso e começa a negociar o governo de união com o Netanyahu, dizendo que nesse momento o mais importante era isso. Aceita, né? Além de aceitar que o Netanyahu seja a cabeça do Likud e seja primeiro-ministro, ele também aceita que o Netanyahu seja o primeiro a ser primeiro-ministro durante 1 ano e meio, com a promessa de que depois de 1 ano e meio ele vai ser trocado. Com um número igualitário de ministérios, ele começa a negociar, achando que estava se dando bem. A gente já chamou atenção na semana passada, né, para o fato de que o Netanyahu dificilmente entregaria para o Gantz essa chance de ser primeiro-ministro sem perder umas eleições. Né? E eu acho que não vai precisar nem desse governo de união para que o Netanyahu não dê essa chance para o Gantz. Acho que essa recusa vai vir até antes. Né? O Gantz começa a negociar com o Netanyahu, eles adiantam para interlocutores e chega na mão de jornalistas a informação que está tudo quase acertado, inclusive de acordo com a anexação do Vale do Jordão, né, e de alguns territórios da Cisjordânia, que é um ponto super polêmico em relação à comunidade internacional, ao futuro das negociações de paz com os palestinos, ao acordo de paz que Israel tem com a Jordânia. Eles acenam que isso é um ponto de consenso entre os dois, não foi desde sempre, mas pareceu ter sido em algum momento. Hein? E, de repente, o Benny Gantz vem dizer que não está nada certo, que depois que eles tinham feito todos os acordos, o Likud voltou atrás e disse que não quer que o ponto de a regulamentação, né, de nomeação de novos juízes seja feito da maneira como é feito, né, sob a autoridade do ministro da Justiça, que, segundo o acordo que eles fizeram, seria o Avi Nisselkorn, que é um deputado do Partido Azul e Branco, né? E que sim, deveria ser feito de outra maneira, com uma ingerência maior de alguns outros corpos políticos, okay? E o Benny Gantz disse que isso era inaceitável. Okay? Agora, depois estava tudo acertado, depois só faltava assinar o papel, né? Dias antes da Knesset sair nas férias de 1 semana, por causa de Pessah, né? Faltando alguns poucos dias para acabar o mandato do Gantz para formar a Knesset, o Likud vem com essa, segundo a narrativa do Gantz, vem com essa exigência. Obviamente que o Likud negou, eles disseram que o Gantz que voltou atrás em relação à anexação, que ele não tem coragem de bater o pé em relação a isso, né? Mas, enfim, isso foi o que o Gantz disse, que o problema foi a questão de nomeação de juízes. Eu, com todo respeito ao Likud, eu acredito no Gantz, eu acredito que ele foi enganado, e por acreditar no Gantz, eu acho que ele foi
ridículo, que ele foi fracassado, que ele foi patético nas negociações. Ele, antes de pensar, né, no capital político que ele estava botando em jogo, que ele tinha, né, para negociar um governo de união, ele tinha que ter se precavido para o caso do Likud colocar ele numa saia justa. Porque agora ele tem o mandato para formar o governo, ele até pode pedir uma prorrogação de 2 semanas ao presidente, mas o que acontece agora é que, se o governo não é montado, o Netanyahu conseguiu eliminar de vez o maior oponente que ele teve em 10 anos. É a única pessoa que tinha alguma chance de destroná-lo como primeiro-ministro nos últimos 10, 11 anos. Né? Desde 2009, o Netanyahu não ficou tão perto de perder umas eleições. Né? E, na verdade, ele não ganhou nenhuma dessas 3 eleições, pelo que a gente está vendo. Ele não perdeu, mas não ganhou. E agora, a prova do que eu estou falando é que o jornal Maariv fez uma pesquisa, né? E essa pesquisa deu ao Likud 42 cadeiras nas possíveis eleições, 18 ao Azul e Branco, 16 para a lista unificada, 9 para o Yesh Atid Telem, né, que é o partido do Yair Lapid, com Bugi Alon, que era um parte do Azul e Branco também. Ou seja, os 2 partidos ex-Azul e Branco chegariam a 27 cadeiras, né, não a 33 como tem hoje, e o Likud, que hoje tem 36, chegaria a 42. E aí o resto é muito parecido: Shas 8, Yamina 7, Judaísmo da Torá 7, o Meretz teria 7 cadeiras, o Israel Nessa Casa teria 6, e o Partido Trabalhista, que foi o segundo trapalhão da história, não teria nenhuma cadeira. Não conseguiria entrar para a próxima Knesset, uma coisa inimaginável há 20 anos atrás, e hoje em dia muito provável de acontecer, não importa quando sejam as eleições e qual seja o cenário. O Partido Trabalhista tende a desaparecer ou ficar muito perto disso, pelas trapalhadas dos seus líderes, dos seus últimos líderes, em especial do Amir Peretz. E nesse caso eu não digo nem trapalhada, eu diria que nesse caso foi pelo egoísmo político do Amir Peretz, que pensa muito mais na sua própria carreira política do que no partido que ele representa, que tem tanta história e tanto significado dentro do espectro político israelense. Então a gente conseguiu ver aí que o Netanyahu está com a faca e o queijo na mão, porque se o Gantz não se dobra, né, ele convoca novas eleições e ganha com maioria. E se o Gantz se dobra, ele consegue nomear juízes e talvez ele consiga impor leis, né, que dificultem a sua penalização no caso dele ser condenado pela justiça, ou que dificultem até que ele seja julgado da maneira como a oposição gostaria que ele fosse, né? E que eles estavam conseguindo embarrear tanto essas medidas dele de boicotar o judiciário quando o assunto é o seu julgamento. Então, o Gantz, ele garoteou, né, como se diz, gíria em carioquês. Ele foi muito imaturo, foi muito, muito pouco inteligente na negociação, não teve nenhuma estratégia, foi engolido por uma raposa política que nem o Netanyahu. O Gantz foi um cara que, pelo jeito, estava sendo muito bem assessorado até então, e não sei se foi impulsivo ou se foi mal assessorado, o que aconteceu, mas que ele entrou numa que não tem mais como sair dessa, dificilmente ele vai conseguir sair razoavelmente bem dessa, né? E a gente pode ter que caminhar para quartas eleições, se o Gantz realmente bater o pé e disser que, se não for o que foi combinado, ele vai para quartas eleições. Só que o problema é que a situação para o Netanyahu, ela aparentemente era uma situação de win-win, né? Ele ganha fazendo o governo com o Gantz, porque o Gantz vai ser obrigado a ceder ao que ele está exigindo, ou ele ganha se ele convocar quartas eleições agora. Então, a gente, no meio de um coronavírus, para uma crise política gigantesca dessa, e pelo jeito, o Netanyahu, outra vez, nadando de braçada, eliminando os adversários políticos. E o Partido Trabalhista, né, essa pesquisa só simboliza o que aconteceu, ele realmente desfez o bloco com o Meretz, ainda está em discussão interna se o partido vai ter que rachar ou não, porque uma das deputadas eleitas, uma das 3, né, eleitas, Merav Michaeli, ela é contra essa união ao governo, ela está tentando levar isso para um alto escalão do partido, para obrigar o Amir Peretz e o Itzik Shmuley a saírem do partido caso eles queiram entrar no governo. A gente não sabe o que vai acontecer. Teoricamente, o líder do partido ele tem essa autonomia para decidir entrar no governo, né? E sem ser deposto ainda. Enfim, e o Partido Trabalhista comete um suicídio anunciado pelo Amir Peretz e pelo Itzik Shmuley, de quem era menos esperado uma atitude dessa, né? E a gente, enfim, vai amargar nas próximas eleições. É uma situação praticamente sem esquerda. Eu acho que você tocou numa questão bem interessante, que é só esse comentário que eu tinha que fazer, que é sobre a pernada, né? A gente perguntou quando é que vinha a pernada no Benny Gantz, né, do Netanyahu, se o Netanyahu deixaria, né, o trono para o Benny Gantz assumir, e a pernada veio, ela já veio, né? Porque
Aparentemente é isso que você falou, esse é o cenário que eu, pelo menos, tenho visto como mais provável. O Netanyahu já venceu, ele não só enfraqueceu o Gantz, ele acabou com o Kahol Lavan, né? Ele acabou com o partido. Você deu aí que o Yesh Atid teria 9 cadeiras numa futura eleição. Acabou, né? Ele acabou com a oposição e ele não precisa mais. Teve o julgamento dele aí postergado novamente, ou seja, não tem data marcada. Possivelmente ele poderia chamar novas eleições. A gente poderia ter eleições de repente em agosto ou setembro novamente, como foi ano passado, e o Netanyahu venceria aí. Pois é, já veio a pernada, foi mais rápido do que a gente pensou. A não ser que tenha uma reviravolta aí. Mas como você falou, é uma situação para o Netanyahu de win-win. Saiu bem, ele realmente uma raposa. Pois é, mas dessa vez eu acho que ele tem menos mérito do que ele teve das outras, porque não foi ele que acabou com o azul e branco, né? O azul e branco pulou do precipício, sem paraquedas. Então eles mesmos se suicidaram. É um milagre que o Gantz tenha uma estimativa de 18 cadeiras para eleições futuras. Eu apostava que eles iam ter menos de 10. É por causa do Avodá, cara, por causa do Avodá. Pode ser, mas eu achava que o Yair Lapid, pode ser que tenha uns 3, 4 cadeiras que ele ainda vou dar, mas eu achava que o Yair Lapid se fortaleceria mais como oposição e levaria mais cadeiras. Mas dessa vez foi muito fácil para o Netanyahu, foi muito fácil. Ele só esperou o Gantz pular do precipício, ok? E botou embaixo uns espinhos só para facilitar mais a vida dele. Porque realmente o Gantz ele se suicidou politicamente e o Netanyahu aproveitou essa situação, okay, para se fortalecer. Agora, essa vez foi a vez que o Netanyahu teve mais facilidade de derrotar os oposicionistas dele, né? Muita gente se arrepende de muitos passos em falso que deram na carreira política, como a Tzipi Livni, que foi muito dura com o partido Shas e por isso não foi indicada para ser primeira-ministra em 2009, né, quando ela teve mais cadeiras que o Netanyahu nas eleições. Teve alguns passos em falso que algumas pessoas aí pensam, poxa, a gente errou ali, podia ter sido diferente. Aí o Netanyahu se aproveitou, ele entendeu o jogo melhor e tudo bem. Agora, essa do Gantz vai entrar para a história como a pior jogada política da história do Estado de Israel. É impressionante como ele conseguiu dar para o Netanyahu. Netanyahu tinha o queijo, ele tinha a faca. E ele foi lá e entregou a faca assim, com o cabo na mão do Netanyahu já, para ele fazer o que ele quiser com a faca. Enfim, ele vai fazer, né? Ele não é bobo nem nada. E vai fazer. Uma questão sobre essa junção do Avodá com o Kahol Lavan, o azul e branco, é que a gente, durante todo esse ano, né, durante os 6 meses que a gente vem fazendo podcast, a gente comentou sobre a proximidade ideológica entre o Kahol Lavan e o Likud, né, que os dois falavam isso. Eu ouvi entrevista no dia da eleição, no dia anterior à última eleição, eu ouvi uma entrevista do Gantz no rádio, e ele falou, nós e o Likud ideologicamente somos muito próximos. A questão é o Netanyahu, não sei o quê. E agora o Partido Trabalhista, ele busca se juntar, né, com esse partido Kahol Lavan, né, com Benny Gantz. É óbvio que ele já não é mais é um Kahol Lavan diferente do que era da eleição, porque rachou, né, mas a gente ainda tem aí elementos políticos que me assustam um pouco. O que sobrou do Partido Trabalhista nesse momento para querer se juntar com um outro partido que tem uma ideologia de direita, né? Isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Você acha o que acontece com a Avodá nesse período? O Partido Trabalhista, nos últimos anos, eu posso dizer que talvez nos últimos 5, 6 anos, ele é um partido que tem formado listas mais à esquerda que o normal, né? Ou seja, os militantes, os filiados ao partido, eles têm eleito, né, nas eleições internas a lista do partido, que é do número 2 até o número, 120, é uma lista mais de esquerda do que é a tradição no partido, né? Mas os líderes do partido, eles estão mais à direita do que o histórico do partido diz, né? Eu acho que o Partido Trabalhista, acho que desde os anos 70, ele é um partido pragmático, de centro, mais centro que centro-esquerda, né? Tanto em relação ao conflito, quanto em relação a política econômica e social, a separação entre religião e Estado, né? É um partido que ele vem se aproximando muito mais do centro. E desde o início dos anos 2000, acho que o Amir Peretz, na verdade, ele quando foi eleito pela primeira vez líder do partido, em 2005, se não me engano, ele prometia dar uma guinada para a esquerda com o partido por causa das suas propostas para a área social e econômica, né? Ele depois perdeu para o Ehud Barak, voltou,
E o Partido Trabalhista ele teve várias vezes líderes que eram líderes de centro, né? Como a Shelly Yakimovich, né? Que ela diz abertamente que não era uma pessoa de esquerda, o Buzz Herzog, que também dizia que o partido era um partido de centro, né? Ele não dizia que era de centro, ele dizia que era um partido pragmático, não era de esquerda nem de centro, era pragmático, né? Que não era uma linha ideológica. O Avi Gabay, que definitivamente não era um cara de esquerda, e agora o Amir Peretz voltou, né? Mas o Amir Peretz ele mostrou que a esquerda dele ela se situa somente na área econômica e social, e mesmo assim é uma esquerda já ultrapassada por outros membros do partido. Não à toa, vários parlamentares debandaram da lista, como a Shelly Yakimovich também, apesar dela não ser exatamente de esquerda, como a Stav Shafir, sobre a qual a gente já comentou anteriormente, que foi líder dos protestos sociais dos estudantes e tal, foi líder dos protestos sociais de 2011, né? Enfim, e outros o Itzik Shmuley segue como uma das fortalezas aí da esquerda do partido, é a Merav Michaeli, mas o partido ele tem eleito listas de esquerda e líderes de centro, quando não centro-direita, como no caso do Gabay. Então, o partido está com uma contradição interna grande, não sabe para onde vai, né? Os eleitores do partido também não são os filiados, os eleitores tradicionais, eles também têm dificuldade de aceitar algumas mudanças, né, do que é a esquerda hoje, do que era antigamente a esquerda sionista, e acontecem passos, né? O Amir Peretz dando um passo agora, que é um passo totalmente contraditório, sem lógica, que representa o que é o partido, um partido que não entendeu que o mundo mudou, né? Que continua elegendo líderes com discurso dos anos 60, né? E outros parlamentares com um discurso mais moderno, que não se entendem e que fica uma bagunça gigante ali dentro, e o partido fica sem estratégia, porque também não se reúne para definir o que é o Partido Trabalhista hoje em dia, qual o modelo de Estado que a gente quer. É relevante isso ainda? Não é relevante mais isso? A gente tem que afirmar isso? Não tem que afirmar isso? Então é uma situação, enfim, que a gente convivencia, e o partido também se acostumou a ser colocado em segundo plano, né? Em vez de apresentar uma proposta de poder, apresentar uma proposta de ser um partido auxiliar, né, de uma linha auxiliar do partido de poder, como fez agora com o Benny Gantz, né? E o que aconteceu agora com o Benny Gantz, e aí eu falo do Partido Trabalhista e também do Meretz, né, que é outro partido de esquerda. O Meretz ainda tem alguma noção do que é ser um partido de esquerda, e as contradições internas elas são menores, embora haja. Mas eles assinaram um cheque em branco para o Benny Gantz. Os ouvintes que estão escutando agora, nesse tempo de quarentena, a gente às vezes está com os filhos em casa, meu filho acabou de acordar, ele está falando aqui atrás. Então aí é só para qualquer interferência do som, são os efeitos do coronavírus agora na gravação do podcast. Enfim, eles assinaram um cheque em branco para o Benny Gantz, né? Eles disseram o quê? A gente vai te apoiar para ser primeiro-ministro, sem saber qual era a proposta dele, sem saber qual era a lista que ia estar com ele, porque antes de qualquer coisa já estavam anunciando que iam sentar com o Benny Gantz e não com o Netanyahu, né? Sem entender que era a pessoa, e mesmo depois que ele se mostrou adepto à anexação, mesmo depois que ele fez um discurso super confuso em relação ao processo de paz ou à política econômica e social, mesmo depois de tudo isso, o Partido Trabalhista e o Meretz continuaram assinando esse cheque em branco para o Benny Gantz, o que é patético. E agora eu estou vendo parlamentares do Meretz nas redes sociais, né? A Tamar Zandberg, outro dia comentou, eu até respondi na página dela no Twitter, criticando o Benny Gantz por ser incoerente e tudo mais. Eu perguntei para ela, e você, alguma autocrítica sobre a sua incoerência? Você apoiou esse cara de olhos fechados, né? Passou um cheque em branco para ele, e ele fez o que ele achava que ele tinha que fazer. E ele nunca negou o que ele era, né? Então, se você pergunta por que a esquerda israelense está em crise, passa também por isso, né? Eles concentraram todas as forças em derrubar o Netanyahu sem se preocupar com o que eles estavam apoiando. Enfim, isso é ponto para muita discussão. Acho que a gente tem que deixar ela mais para depois. Beleza, vamos deixar ela para depois então. Tem água para rolar ainda, de repente, nesse período durante o período de Pessah, né, o Rola Moed, a gente vem com alguma novidade aí para passar para vocês na semana que vem. Então vamos lá para o nosso terceiro bloco, onde a gente vai ouvir o comentário do Nelsinho sobre o esporte. Não é sobre o que está acontecendo no esporte atualmente, porque não há esporte atualmente, mas ele deixou uma mensagem aí para a gente. Diz aí, Nelsinho. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar uma saudação também ao João, que já está com a família em Israel, em quarentena. Eles estão em quarentena sem sair de casa ou saindo apenas para a farmácia ou para o mercadinho da esquina. Não podem sair a pé mais do que 100 metros. A família do João que chegou direto
para quarentena. De fato, meu caro Gore, a gente tem amigos do Conexão Israel. O esporte israelense está parado. Eventos com mais de 100 pessoas estão suspensos. Atletas ganharam férias. Atletas sozinhos têm tentado treinar, às vezes em casa, às vezes numa academia particular, mas isso aí tem sido feito de uma maneira individual e não grupal. Muita gente, na verdade, ganhou férias. E esse é um momento interessante para a gente tocar na base do esporte israelense que iniciou bom tempo antes da independência do país. Nós temos em Israel 3 grandes agremiações esportivas, as 3 principais, que têm origens políticas: a agremiação Maccabi, a agremiação Beitar e a agremiação Hapoel. A agremiação Hapoel significa operário ou trabalhador. Tem ligação com o Poalei Tzion, um grupo político que deu origem ao movimento kibutziano, ao Partido Trabalhista e à Estatuto, o Sindicato Geral dos Trabalhadores. Então, em várias cidades do país, em quase todas as cidades do país, eles têm sedes. E essas sedes deram origem a clubes de futebol, clubes de basquete, dentre outras modalidades. Isso é algo muito interessante. Num determinado momento, os torcedores do Hapoel eram pessoas identificadas com o Partido Socialista, com o Partido Trabalhista, com movimentos juvenis e políticos de esquerda aqui em Israel. Hoje, na realidade, já não. Às vezes a pessoa torce para um time por hereditariedade, por laços familiares ou até porque é o time da cidade. Nós temos ainda uma forte identificação até hoje do Hapoel Tel Aviv, que é vermelho e branco, e do Hapoel Katamon Jerusalém, que é preto e vermelho, com a esquerda israelense e com movimentos sociais. Mas fora isso, os times com o nome de Hapoel têm várias cores e têm várias identificações, não necessariamente com uma política de esquerda. O Beitar, sim, o Beitar Jerusalém, em especial, tem uma identificação forte com o antigo partido Herut, que deu origem ao atual partido Likud do premier Bibi Netanyahu. Tem identificação com o movimento juvenil Beitar, que é uma sigla em hebraico que significa em português Pacto de Jovens Judeus em nome de Yosef Trumpeldor. Isso é algo muito interessante também. E a torcida do Beitar tem esse nacionalismo judaico, mais puxando para a direita de um modo muito forte. E quando tem jogos de futebol do Beitar Jerusalém contra o time árabe Bnei Sahnin, do norte do país, tanto em Sahnin quanto em Jerusalém, há manifestações fortes de ambas as torcidas. A torcida do Beitar, inclusive, uma facção mais radical chamada La Família, que seria uma torcida organizada, que foi dissolvida, depois voltou. É uma torcida realmente que puxa até pelo lado racista, com cantos racistas contra os árabes, e isso já deu várias punições, e a punição aqui em Israel é perda de pontos na tabela de classificação. Não que a torcida do Beitar seja racista, é mais de 70% da população de Jerusalém, é boa parte do país, mas essa facção chamada La Família realmente pega pesado e não quer aceitar nem árabes nem muçulmanos no time, se bem que aceitaram agora um muçulmano, abriram uma exceção. E nós temos também a agremiação Maccabi. O Maccabi Tel Aviv surge em 1906, alguns anos depois surge o Maccabi Haifa. A agremiação Maccabi, ela é tida como apartidária, se bem que dizem que muitos sionistas gerais, que eram sionistas liberais, sionistas burgueses, que depois até muitos deles deram origem ao Likud na década de 70, eram ligados ao Maccabi. O Maccabi, ele tem essa linha. Pessoas que não têm essa forte ligação política hoje, mas o Maccabi Tel Aviv, principalmente com o basquete, acaba sendo o time que conquistou 6 vezes o campeonato europeu e o time que leva a bandeira israelense muitas vezes para a Europa. Então nós temos essas 3 agremiações, não que um Maccabi Haifa tenha uma ligação direta com o Maccabi Tel Aviv, com o Maccabi Petah Tikva e de outras cidades, não que o Hapoel Tel Aviv, o Hapoel Jerusalém e o Hapoel Beersheva tenham uma amizade. Hoje são clubes rivais, mas na origem, e o Beitar de Bat Yam tem a ligação com o Beitar de Ramat Gan, ou de Tel Aviv, ou de Jerusalém. Mas tem uma
relação direta e íntima na sua origem. Eles têm a mesma árvore genealógica, eles têm a mesma família. E a rivalidade hoje, ainda em alguns casos, é ideológica, no caso de um jogo entre Beitar Jerusalém contra o Hapoel Tel Aviv, o time da direita contra o time da esquerda, mas de resto, a rivalidade que impera não é política, é mais esportiva mesmo. Então era isso por hoje, a gente segue nos assuntos para a próxima semana. Um grande abraço. Valeu, Nelsinho. Te esperamos aí semana que vem com mais um comentário. João, ficamos por aqui ou algo mais a acrescentar? Não, ficamos por aqui mesmo. Um abraço aí Beleza. pra todo mundo. Boas festas aí, Pessah não acaba. E a gente se vê na semana que vem. Valeu. Grande abraço. Tchau, tchau.